A espectrometria de massas é uma técnica analítica poderosa que é utilizada para identificar compostos desconhecidos, quantificar materiais conhecidos e elucidar as propriedades químicas e estruturais das moléculas. O conceito de espectrometria de massas é relativamente simples. Um composto é ionizado através de um método de ionização, os íons são separados na base da razão massa-carga por meio de um método de separação e o número de íons que corresponde a cada unidade de razão massa-carga é registrado na forma de um espectro. Para esse fim, é necessário o espectrômetro de massas, que é um analisador que permite a determinação qualitativa e quantitativa de vários componentes de uma amostra, assim como ocorre nos cromatógrafos, só que, ao contrário destes, porém, o seu ciclo de análise é da ordem de segundos. Em uma grande quantidade de amostras, como as moléculas biológicas, a massa molecular pode ser medida com uma precisão de 0,01% do peso total da amostra, ou seja, em 40 kDa isso significa um erro de 4 daltons. Essa precisão parece ser suficiente para que se possam detectar as menores variações na massa molecular, incluindo a substituição dos aminoácidos em peptídeos e observar as modificações pós-traducionais. Para as moléculas orgânicas menores, a massa molecular pode ser medida com uma precisão de 5 ppm, o que parece ser suficiente para a confirmação da fórmula molecular de um componente. E essa é uma exigência padrão para a publicação em revistas científicas dessa área. Certos espectrômetros de massas, como esse que você está vendo ao meu lado, trabalham de forma cooperativa, em sequência, e o termo utilizado para isso seria em tandem. Eles podem gerar informações estruturais que são gravadas e utilizadas nas próximas fragmentações e análises dos produtos gerados. Esse procedimento é amplamente utilizado na elucidação estrutural de componentes orgânicos ou na sequência de peptídeos ou oligonucleotídeos. Também é possível monitorar a existência de componentes previamente caracterizados em misturas complexas com uma grande especificidade através da definição da massa molecular e do diagnóstico de um fragmento de uma molécula. Tudo isso simultaneamente possibilitando a detecção de metabólitos específicos em matrizes biológicas. Entre as maiores aplicações da espectrometria de massas está a análise de proteínas, peptídeos e oligonucleotídeos na área de biotecnologia. Na indústria farmacêutica, a aplicabilidade no drug design, na farmacocinética e no metabolismo de drogas. Análise de hemoglobina, testes de drogas e screening neonatal são aplicabilidades clínicas da espectrometria de massas. Vimos que a espectrometria de massas tem uma ampla aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento. Agora vamos nos concentrar no aparelho responsável por todos esses tipos de análises, ou seja, o espectrômetro de massas. Esse aparelho pode ser comparado a uma balança atômica de altíssima precisão. Inclusive, alguns espectrômetros de massas podem detectar as variações isotópicas apresentadas por uma molécula. Porém, um espectrômetro de massas é muito mais que isso, e por esse motivo, manipular e manter em funcionamento essas máquinas requer um investimento substancial em matéria de recursos humanos e financeiros. Vamos começar com a configuração básica desses aparelhos. Um espectrômetro de massas pode ser dividido em 3 partes fundamentais que são denominadas fonte de ionização ou ionizador, o analisador e o detector. Todo esse conjunto formado pelo ionizador, analisador e detector está mantido sob alto vácuo para que os íons gerados possam viajar através do equipamento sem que haja interferência do meio. Para isso, o conjunto é submetido a baixa pressão com a ajuda de bombas de pré-vácuo como essa que funciona do lado externo do espectrômetro de massas e por potentes bombas de alto vácuo que estão localizadas no interior do aparelho, como as chamadas bombas turbomoleculares. Para atingir pressões na ordem de 1,06 a menos 6 pascal, as bombas turbomoleculares que se assemelham a turbinas de jatos comerciais entram em ação. As pás das hélices da turbina atingem velocidades altíssimas e estalos seguidos de um zunido constante indicarão a partida e o funcionamento da bomba turbomolecular. Então, como uma amostra é analisada em um espectrômetro de massas? A amostra sob investigação é introduzida na primeira parte do instrumento. Uma vez no compartimento de ionização, a amostra é ionizada porque é mais fácil manipular íons do que moléculas sem carga. Esses íons são extraídos para o interior do analisador, onde esses serão separados por sua razão massa-carga. Os íons separados serão detectados e o sinal enviado para um sistema de dados, onde serão armazenados a razão massa-carga
e sua abundância relativa na forma de um espectro MZ. Como funcionam os sistemas de injeção de amostras dos diferentes espectrômetros de massa? A metodologia de introdução da amostra no ionizador frequentemente dependerá do método de ionização que está sendo usado, bem como da complexidade da amostra. A amostra poderá ser inserida diretamente no ionizador ou sofrer algum tipo de cromatografia ou eletroforese antes de seguir até a fonte ionizadora para uma análise dos componentes que entram no espectrômetro de massas de forma sequencial. Ok, vamos começar falando de um dos métodos de ionização mais utilizados em espectrometria de massas, o electron spray. Esse método é um dos métodos de ionização por pressão atmosférica mais apropriados para análise de moléculas polares na faixa de 100 daltons até um pouco mais de 1000 kDa de massa molecular. Este aqui é um eletrodo utilizado na fonte de electron spray do nosso espectrômetro de massas. O eletrodo da fonte de electron spray contém um capilar estreito de aço inoxidável com diâmetro de alguns micrômetros. Na ponta desse capilar, que está situada dentro do ionizador do espectrômetro de massas, é aplicada uma voltagem em torno de 3 ou 4 kV e, como consequência de um forte campo elétrico criado, a amostra que foi dissolvida em um solvente polar volátil emerge desse ponto, dispersa em um aerosol de gotículas altamente carregadas. Outro método de ionização bastante utilizado em espectrometria de massas é a desorção a laser auxiliada por matriz, representado pela sigla MALDI. Esse tipo de ionização é aplicado a componentes orgânicos termoestáveis, não voláteis, especialmente aqueles de alta massa molecular, e tem sido usado com bastante sucesso na análise de proteínas, peptídeos, glicoproteínas, oligosacarídeos e oligonucleotídeos. Essa técnica é relativamente clara e tolerante com tampões e outros aditivos misturados à amostra. A precisão depende do tipo e do desempenho do analisador do espectrômetro de massas, mas instrumentos mais modernos podem ser capazes de medir massas com uma precisão de 0,01%. Nosso espectrômetro de massas é bastante versátil, então simplesmente trocamos a fonte de ionização atual, que é electron spray, pela fonte de MALDI, e assim temos uma nova configuração para esse espectrômetro de massas. O MALDI é baseado no bombardeamento de moléculas da amostra com a ajuda de um feixe de laser para provocar a ionização. A amostra é pré-dissolvida em uma matriz de absorção, componente indispensável para a obtenção de resultados consistentes e confiáveis. A matriz com uma baixa concentração de amostra trabalha melhor. A energia do laser é transformada em energia de excitação para a amostra e os íons gerados vão para a superfície da matriz, onde essa absorve o excesso de energia, que de outra forma causaria a decomposição da amostra. Espectrômetros do tipo MALDI usam laser de pulso com nitrogênio no comprimento de onda de 337 nanômetros. Vamos conhecer outra técnica de ionização chamada de ionização química à pressão atmosférica, conhecida pela sigla APCI. Essa técnica de ionização geralmente produz íons moleculares protonados ou desprotonados por meio de um mecanismo de transferência de prótons, produzindo assim íons positivos, ou retirada de prótons, produzindo assim íons negativos. Apenas leves modificações na fonte de electron spray são necessárias para experimentos de ionização química. Em ionização química, a fonte ou ionizador está inserida em uma célula com abertura para o feixe de elétrons, gás e amostra. Assim, a energia do próton transferido é controlada pela utilização de diferentes tipos de gases. Os gases reagentes mais comuns são o metano, o isobutano e amônia. O metano é o mais forte doador de prótons, geralmente utilizado com próton-afinidade de 5,7 eV. As reações ácido-básicas são frequentemente utilizadas para explicar as reações químicas de ionização. O gás reagente deve ser forte o suficiente para transferir um próton para o analito. A fragmentação em ionização química é minimizada pela redução do excesso de energia produzida pela reação. Devido aos íons moleculares possuírem um pequeno excesso de energia e serem relativamente estáveis, a ionização química é muito utilizada para a determinação da massa molecular. A amostra é vaporizada por meio de um nebulizador aquecido, emergindo como um plasma repleto de íons,
formados em um solvente submetido a uma descarga elétrica. Um probe inserido em uma câmara de baixa pressão provoca um efeito de descarga conhecido como efeito corona. A ionização química é uma técnica de ionização leve capaz de produzir íons com pouco excesso de energia. Como resultado, menos fragmentação é observada no espectro de massas. Com essa técnica, se observa um aumento da abundância dos íons moleculares, os chamados adduct íons. A ionização química geralmente é utilizada para verificar a massa molecular de amostras desconhecidas. Vamos abordar mais um método de ionização chamado de ionização elétrica. Esse método de ionização é bastante utilizado em espectrometria de massas. A ionização elétrica trabalha bem com muitas moléculas na fase gasosa, mas contém limitações. Embora o espectro de massa torne-se bastante reprodutível e seja largamente utilizado em bancos de dados de bibliotecas de espectros, a ionização elétrica causa bastante fragmentação, o que faz com que os íons moleculares de muitos componentes não sejam observados. Mesmo assim, a ionização elétrica, antes chamada de impacto elétrico, é bastante utilizado para dar informação estrutural durante a interpretação de espectros desconhecidos. Os elétrons usados para ionização são produzidos pela passagem da corrente elétrica por um filamento. A intensidade da corrente elétrica controla o número de elétrons emitidos por esse filamento. Um campo elétrico acelera os elétrons transversalmente no ionizador para produzir um feixe de elétrons de alta energia. Quando uma molécula do analito passa através do feixe de elétrons, esta é bombardeada perdendo valência, produzindo íon. A ionização não ocorre pela captura de elétrons, o que interfere fortemente na estrutura molecular. Ao invés disso, a ionização elétrica produz íons positivos pelo bombardeamento da valência da molécula do analito. Como o elétron passa muito perto da molécula, a carga negativa repele e distorce a nuvem de elétrons ao redor da molécula. Então, se energia suficiente é transferida durante o processo, um elétron é ejetado e é formado um radical catiônico. Essa distorção transfere a energia cinética do elétron, que se move mais rápido para a nuvem eletrônica das moléculas do analito. Agora que sabemos como as moléculas se transformam em íons na fonte do espectrômetro de massas, vamos entender como esses diferentes íons são separados e analisados nos diferentes tipos de analisadores mais comuns encontrados em espectrômetros de massas. A principal função do analisador é separar ou resolver os íons formados no ionizador do espectrômetro de massas de acordo com a sua razão massa-carga. Entre os diferentes tipos de analisadores estão os quadrupolos, os analisadores por tempos de voo ou TOF, os analisadores por setores magnéticos, analisadores por transformada de Fourier e quadrupolos de captura de íons. Esses analisadores possuem diferentes funções, incluindo a razão massa-carga que pode ser coberta, além, é claro, da resolução. A compatibilidade dos diferentes analisadores com diferentes métodos de ionização é bastante variável. Um exemplo disso é que analisadores de quadrupolo e tempo de voo podem ser usados juntamente com uma fonte de elétron spray, enquanto que quase nunca você encontrará um molde trabalhando acoplado a um quadrupolo, mas frequentemente o encontrará trabalhando em conjunto com um analisador por tempo de voo. O quadrupolo é o tipo de analisador mais comum encontrado em espectrômetros de massa. Possui tamanho compacto, taxa de varredura rápida, alta eficiência de transmissão e pouca necessidade de um grande vácuo, sendo ideal para instrumentos mais compactos e baratos. Muitos quadrupolos são limitados pela baixa resolução, tendo o alcance ou mass range de 1000 Daltons de relação massa-carga. Muitos instrumentos de bancada têm alcance de resolução de 500 Daltons de relação massa-carga, mas existem instrumentos de mercado com alcance de mais de 4000 Daltons de relação massa-carga. No espectrômetro de massas, um campo elétrico acelera os íons para fora do ionizador em direção ao analisador de quadrupolo. O analisador consiste em 4 hastes ou eletrodos dispostos em forma de cruz. Quando os íons cruzam o quadrupolo, esses são filtrados de acordo com seu valor de relação massa-carga e apenas um desses valores de relação massa-carga relativa ao íon de interesse pode atingir o detector. Esses valores de relação massa-carga transmitidos pelo quadrupolo são determinados pela radiofrequência RF e voltagem e corrente diretas aplicadas aos eletrodos. Essas voltagens produzem oscilações de campo elétrico que funcionam como uma banda de passagem que filtra e transmite um valor da relação massa-carga selecionada.
Analisadores por tempo de voo, ou TOF, separam os íons de acordo com o tempo que eles levam para atravessar um tubo de voo. Esse tipo de espectrômetro de massas é muito simples e usa voltagens fixas, não requerendo assim um campo magnético. A maior desvantagem desse instrumento é a baixa resolução, geralmente menos de 500 Daltons de relação massa-carga. Esses instrumentos têm alta eficiência de transmissão, nenhum limite para as relações de massa-carga altas, um baixo limite de detecção e uma rápida taxa de varredura. Para algumas aplicações, essas vantagens são mais importantes do que a baixa resolução apresentada pelo aparelho. Na fonte de um analisador TOF, um pacote de íons é formado através de um pulso bastante rápido de ionização. Esses íons são acelerados em direção ao tubo de voo por meio de um campo elétrico, tipicamente 2 a 25 kV. Se todos os íons são acelerados através da mesma distância pela mesma força, eles têm a mesma energia cinética. Como a velocidade v depende da energia cinética e da massa, íons mais leves viajam mais rápido pelo tubo de voo, chegando primeiro ao detector. Depois que os íons são acelerados, eles entram de 1 a 2 metros no tubo de voo. Os íons são levados dessa região livre do campo à velocidade alcançada durante a aceleração. No final do tubo de voo, eles atingem o detector. O tempo t que leva da formação dos íons até eles atingirem o detector depende do comprimento da região do voo, L, da relação massa-carga do íon e da aceleração de voltagem na fonte. O analisador de quadrupolo com armadilha de armazenagem de íons é um analisador de massas com capacidades especiais recentemente desenvolvido. Muitos instrumentos comerciais estão disponíveis e o analisador vem se tornando mais popular. Os armadilhas de íons são bastante sensíveis, relativamente baratos e varrem rápido o suficiente para experimentos de CGMS. A sensibilidade do Ion Trap resulta da captura e análise de todos os íons produzidos na fonte. O Ion Trap consiste de um eletrodo em forma de anel e 2 eletrodos do tipo handicap. A combinação de voltagens RF e DC é aplicada aos eletrodos para criar um campo elétrico quadrupolo similar ao campo elétrico dos analisadores de massas por quadrupolos. O campo elétrico criado na armadilha captura os íons em uma energia potencial bem no meio do analisador. O espectro de massas é adquirido pela varredura dos campos de RF e DC que desestabilizam os íons carregados de menor massa. Esses íons desestabilizados são injetados direto para um buraco em um dos eletrodos handicap e atingem o detector. O espectro de massas é gerado varrendo os campos, então esses íons de valor crescente são ejetados da célula e detectados. O detector monitora os íons, os amplifica e o sinal é transmitido ao sistema de dados onde é gravado na forma de um espectro de massa. Os valores da razão massa-carga são plotados contra sua intensidade, mostrando o número de componentes da amostra, a massa molecular de cada componente, além de sua abundância relativa nos diversos componentes da amostra. Muitos detectores utilizados ampliam o sinal do íon usando um coletor similar a um tubo fotomultiplicador. Esses detectores amplificadores incluem eletromultiplicadores e a placa multicanal conhecida como MCP. O efeito de multiplicação de elétrons se baseia no fato de que alguns materiais condutores apresentam uma propriedade denominada emissão secundária, que é caracterizada pelo fato da colisão de um elétron resultar na emissão de 2 ou 3 elétrons. A multiplicação de elétrons ocorre quando provocamos emissões secundárias sucessivas. Este princípio é a base do multiplicador com feixes de capilares. Em nosso espectrômetro de massas, os elétrons secundários gerados em todos os capilares são coletados pelo MCP. Para cada íon incidente no eletromultiplicador, o MCP recebe o equivalente a 10 elevado a 10 elétrons.